Então, quanto mais tempo você liberar da sua agenda de atividades que você não precisa fazer, mais você vai poder desenvolver aquele dom dado por Deus e levar a sua igreja a um impacto e transformação no mundo. Pastor, quanto tempo do seu ministério você investe usando o principal dom que Deus te deu? Uma outra pergunta, você está utilizando o principal ou os principais dons que Deus te deu no potencial máximo da sua vida ou eles estão meia boca? E uma terceira pergunta, existe alguma coisa que rouba a sua energia e te impede de usar o seu dom no potencial máximo? Bom, essas são algumas perguntas que a gente vai conversar hoje nesse episódio do Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial. E nesse episódio eu quero tratar o terceiro ponto da tríade. Como ele é mais simples e bem objetivo, eu deixei só um episódio para esse terceiro ponto da tríade. A tríade do pastor é a visão, que dá a direção para tudo, a capacitação, o desenvolvimento de líderes, que são as pessoas e a forma como Deus vai usar para ajudar você a executar a visão que Ele te deu. E isso tudo vai liberar você para uma terceira coisa. Você usar aquele dom que Deus te deu, que te faz se realizar, sentir prazer, alegria e fazer aquelas coisas que você mais gosta e que talvez você não está tendo tempo para isso, porque a falta de visão e a falta de líderes não está permitindo que você faça isso. Bom, você pode perguntar, como é que eu uso então o meu dom principal dado por Deus? Porque eu tenho tanta coisa na minha agenda, tantas tarefas, que às vezes eu nem lembro qual é o dom que Deus me deu. Eu tenho tanta responsabilidade com tarefas e atividades do dia a dia que eu não consigo fazer isso. Pois é, as sugestões que eu quero dar hoje para você têm a ver com isso e com algumas experiências que eu mesmo vivi e outros pastores viveram e que eu gostaria de compartilhar com você. Uma primeira coisa para você entender é que pastores que usam ao máximo, no potencial máximo, o dom que Deus deu, o dom recebido de Deus, produzem igrejas que transformam o mundo. Então, quanto mais tempo você liberar da sua agenda de atividades que você não precisa fazer, mais você vai poder desenvolver aquele dom dado por Deus e levar a sua igreja a um impacto e transformação no mundo. Você vai ser abençoado e a sua igreja vai ser abençoada. Então, só por isso, já justificaria você tirar um monte de coisas da sua agenda para pegar aquele dom que Deus te deu, seja evangelista, administrador, ensino, proclamação, e usar ele no potencial máximo. Uma segunda coisa é que quando aqueles dons que Deus nos deu, mais as habilidades que Ele nos deu, fluírem pelo Espírito Santo através da minha vida, isso me realiza na vida. Isso me faz cumprir os propósitos de Deus. Percebam que não é simplesmente uma conjugação de elementos de administração, mas muito pelo contrário, de elementos espirituais que Deus preparou para colocar na sua vida para que você abençoasse a vida de outros. Deixa eu então usar duas histórias aqui que são, num primeiro momento, opostas para você entender o que isso significa. A primeira história eu vou citar o nome porque é uma história boa, a segunda eu não vou citar o nome porque não é uma história tão boa, mas ela vai ajudar você a entender os opostos. A primeira história é de um homem que eu menciono bastante porque foi meu professor, me inspirou, depois tive o privilégio de trabalhar com ele, tanto na CEPAL como na Igreja Batista do Morumbi, que é o Ari Veloso. Ele foi o fundador da Igreja Batista do Morumbi, ele foi missionário da CEPAL por 45 anos e o Ari tinha um dom especial. Evangelista. Ele era um bom pregador, ele era um bom discipulador, ele construiu muitas coisas ao longo da vida, mas a paixão principal dele era ser o evangelista. E foi interessante que o Ari usou esse dom no pleno potencial quando começou a Igreja do Morumbi em São Paulo,
há 45 anos atrás, juntando um grupo de pessoas na sala da sua casa para começar a estudar a Bíblia com eles, evangelizá-los, discipulá-los depois. E na medida que o tempo foi passando, ele foi fazendo isso com dezenas, centenas de pessoas, a igreja foi crescendo, ao mesmo tempo ele foi treinando outros para fazerem a mesma coisa, e isso levou então a igreja a um crescimento fantástico e exponencial, tanto em termos de número quanto em termos de qualidade. Mas chegou um momento que o Ari estava angustiado. A igreja tinha crescido demais, então implicava em dezenas de reuniões toda semana, administração, finanças, logística, prédio e uma série de outras coisas. E ele falou assim, isso está me matando. E eu não estou conseguindo tempo para exercer o dom principal que Deus me deu, que é de ser um evangelista. A essa altura ele fez uma coisa. Ele aumentou a equipe, mas em especial ele trouxe alguém para ser o gestor da igreja, que foi o Renan Santos. O Renan veio da indústria automobilística. O Ari fez um desafio para ele, porque ele tinha tudo que ele precisava de administração, mas ele também tinha um coração pastoral. E o Ari falou, Renan, tá aqui, ó, ajuda a administrar esse negócio, coordenar tudo lá, porque eu quero ir lá. Ele às vezes nem andava de carro, dirigia o carro, porque ele queria pegar táxi, pegar Uber, para evangelizar o motorista do táxi. Eu me lembro que uma vez eu viajei com o Ari, viajamos várias vezes, mas uma vez viajando de avião, quando eu cheguei para entrar no avião, o Ari já estava na porta me esperando, junto com a comissária de bordo, dando boas-vindas para todo mundo. Parecia que ele trabalhava na companhia aérea. E aí ele me chamou e falou, Josué, vem aqui, eu vou te ensinar a escolher lugar no avião. Falei assim, como assim escolher lugar no avião? Na época a gente não tinha ainda essa coisa de lugar marcado. Ele falou, nunca pegue a primeira poltrona nem a última. Não tem ninguém na frente nem atrás para você falar de Jesus. Pega um lugar no meio, sempre no corredor. Você tem 2 à frente, 2 atrás, 2 do lado e 2 do outro. Se a viagem for de 1h30 ou 2, você tem 8 pessoas para falar de Jesus. Isso era o coração do evangelista. Quando o Ari chegou a cerca de 70 anos, ele decidiu parar, passar o bastão da igreja para outra pessoa, porque ele queria começar outra igreja do zero, mesmo a igreja do Morumbi tendo 6.000 pessoas na época, porque ele queria exercer o dom principal que Deus deu para ele, que era ser de um evangelista. Que história fantástica foi para mim me relacionar com ele e ver como o Ari conseguiu desenvolver uma visão, desenvolver líderes ao longo da vida e usar o potencial máximo do dom que Deus tinha dado para ele, que era ser um evangelista. Mas a outra história que eu quero contar não é tão boa assim, por isso eu não vou citar nomes, nem cidade, nem local. Foi numa cidade do interior de um estado do Brasil, eu estava dando consultoria para uma igreja, um pastor me chamou, ele tinha plantado uma igreja, começado ali há alguns anos já, cerca de 10 anos, e aquela igreja estava ali amuada, cerca de 30 pessoas, eles tinham uma baita estrutura, aquelas 30 pessoas trabalhavam como se fosse assim uma igreja de 300 pessoas. E eu nunca passei uma experiência tão difícil na vida como essa. Durante várias semanas, ao longo da consultoria, eu orei, porque eu tinha chegado a uma conclusão. Esse pastor estava fazendo algo que não devia estar fazendo, e além disso, ele resolveu aquecer para algumas tarefas e para o fato de plantar essa igreja, numa crise de uma outra igreja, que um grupo saiu e o chamou para ser o pastor dessa nova igreja. E além de não ser o chamado principal dele, ele também era um evangelista. Ele estava frustrado, porque ele não tinha tempo para exercer o principal dom que Deus tinha dado para ele. Bom, eu tive que fazer uma recomendação. Feche essa igreja. Vocês, no máximo, seriam um bom pequeno grupo. Você está frustrado, não está exercendo o seu dom principal, o chamado principal de Deus para você. Essas pessoas também estão frustradas. A forma como essa igreja foi plantada foi tudo errado, nem devia ter sido plantada. Se vocês forem só um pequeno grupo ou uma célula na garagem de alguém, vocês vão ser muito mais felizes, ganhar muito mais gente para Jesus, discipular muito mais pessoas e talvez um dia vocês vão se tornar uma igreja e achem um outro pastor para liderar essa igreja. Foi muito difícil para mim fazer essa sugestão. E ela foi aceita depois de um tempo, eles ficaram preocupados, nós oramos juntos, e depois de alguns meses esse homem me liga feliz da vida. Josué, eu tenho um trabalho aqui que me sustém,
eu estou evangelizando pessoas, estou ganhando gente para Jesus, estou discipulando outros, aquele pequeno grupo, aquela igreja se transformou num pequeno grupo, e talvez um dia a gente volte a ser uma igreja, mas agora a gente entendeu que não devia manter toda aquela estrutura simplesmente porque precisava manter para manter um status ou coisa desse tipo. Esse homem não estava usando o principal dom que Deus deu para ele e estava sufocado e frustrado por conta disso. Percebe a diferença das duas histórias? Os dois homens que eu mencionei tinham o mesmo dom. Um usou esse dom e a partir de um determinado momento ele chamou líderes, delegou para esses líderes tudo o que eles tinham que fazer para ele continuar exercendo a visão de Deus e o dom que Deus tinha dado para ele, e nos momentos da vida onde isso sufocava ele arranjava soluções para não parar de usar de forma potencial máximo o dom que Deus tinha dado. Bom, você lembra aquele dia que você pregou, foi tudo bem, mas você não sentiu que fluiu algo por meio de você na pregação que você fez? No dia a dia do ministério, às vezes é a mesma coisa. Você pode fazer as coisas certas e sentir que foi tudo bem, mas você não foi usado no potencial máximo do que Deus gostaria de te usar por meio dos dons que Ele deu para você. Como eu falei, pode ser evangelismo, pregação, ensino, administração, qualquer outra coisa. De outro lado, pode ser que, porque a sua agenda está cheia, tem atividade demais, não sobra tempo para executar o dom que Deus te deu, como esse segundo pastor que eu mencionei. Pode ser que você está tão esgotado na manutenção da sua igreja que já nem lembra exatamente como é prazeroso servir a Deus por meio do dom que Ele te deu. Bom, vamos só fazer uma linha rápida aqui de coisas que Deus fez na sua vida. Primeiro, Deus te criou à imagem e semelhança dele. Segundo, Ele te fez se relacionar com Ele, um relacionamento de amor para que Ele pudesse fluir por meio de você. Terceiro, Ele te deu um sentido de existência para a sua vida. Quarto, no seu caso especificamente, Ele te deu um chamado, pastor, para cumprir e executar a missão dele. Além disso, Ele te deu dons e habilidades para executar esse chamado. Ele te deu o privilégio de participar da obra dele. Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele resolveu dividir com você. E por fim, Ele te deu uma missão. E te deu dons para executar essa missão. Então, algumas conclusões muito práticas são: se eu faço o que Deus me chamou para realizar, isso não é monótono, é prazeroso, me faz viver intensamente os propósitos de Deus. Quando eu me realizo fazendo o que Deus me pediu para fazer e usando os dons que Ele me deu, isso realiza Deus, percebe? Porque você está fazendo tudo o que Ele te pediu para fazer e usando todas as habilidades e dons que Ele te deu para fazer. Então, quanto maior a dependência e o uso dos dons que Deus me deu, maiores as realizações. Quanto menor a dependência e o uso dos dons que Deus me deu, poucas realizações. E quando eu não tenho nenhuma dependência e não uso os dons que Deus me deu, frustração. Eu posso dizer para você que quando você entende a forma de usar os dons que Deus te deu, você vai sabendo como modular isso ao longo da vida. Eu brinco que eu sou privilegiado, eu tenho 3 dons espirituais que Deus me deu. Não sei por que exatamente, mas eu tenho administração, liderança e ensino. E ao longo da vida eu entendi melhor como usar isso. Talvez dos 20 aos 40 anos de idade, usei mais administração nos lugares que Deus me colocou. Dos 40 aos 60 anos de idade, eu usei mais liderança. Não só liderando uma missão, como também criando e fundando a Envisionária e ajudando a levantar algo para abençoar a vida de outros. E agora eu estou usando mais ensino, como envisionar, produzir, ensinar pessoas, etc. É o jeito que Deus faz na nossa vida. Aristóteles tem uma frase que diz: na interseção dos seus talentos únicos com as necessidades do mundo, você encontra sua vocação, seu chamado.
Então, para finalizar essa série de podcasts, eu queria deixar 3 desafios finais para você. Primeiro, você está disposto a começar a usar o dom que Deus te deu no potencial máximo? Segundo, o que você precisa parar de fazer para se dedicar ao seu dom principal? Aquelas coisas que Deus não pediu para você fazer. E terceiro, o que você precisa começar a fazer para usar o dom que Deus te deu no potencial máximo? Eu quero sugerir materiais como esse para você, como capacitar líderes na igreja, o nosso programa Lidere, que não é um método, mas uma cultura para você, a liderança da sua igreja e a sua igreja causarem um grande impacto no mundo. Fale conosco, peça a nossa ajuda e a de outras pessoas para poder fazer isso. Um grande abraço, Deus te abençoe e quero ouvir falar da sua história.